Oi, pessoal. Já chegamos aqui. Pessoal, para quem não sabe, essa música, essa música fala sobre relacionamentos abusivos. Faz parte do meu show de Cazuza. Do jogo, né? É um jogo, né? É um show, né? É o show para o manipulador, né? Isso. E ele é o ator principal. Vamos lá, gente. Então, boa tarde a todos que estão aí participando dessa live com a gente. É com muita satisfação que a gente faz esse trabalho. Meu nome é Alessandra, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, especialista em relacionamentos afetivos, e participando aqui comigo também tem a Adriana de Oliveira, que também é psicóloga, e também está nessa de trabalhar em relacionamentos afetivos, né? Isso. E eu vou pedir para a Adriana falar um pouquinho a respeito do trabalho dela, né, Adri? Se você quiser se apresentar melhor. A Adriana de Oliveira, né? Para quem não me conhece, que tem muita gente do seu Insta, né? Que não me conhece. Psicóloga também. Já atendia casais, já atendia família, mas agora realmente eu me voltei totalmente para esse nicho, né? Então, estamos aí de cabeça, né, Ale? Ajudando Juntas de essa cabeça. galera. Isso aí, espero que a gente sirva de ferramenta, né, para ajudar muitas pessoas. Com Então, certeza. pessoal, hoje a gente vai falar de relacionamento abusivo e relacionamento tóxico, que tem diferença. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam: Alessandra, eu estou vivenciando um relacionamento abusivo. E de repente não é abusivo, né, gente? De repente é um relacionamento que está disfuncional apenas, que dá para ajustar com uma comunicação mais adequada. Às vezes é um relacionamento tóxico, né? Então a gente vai falar um pouquinho do tóxico e do abusivo aqui hoje, que são os mais preocupantes. E aí vocês vejam se vocês se identificam, né? Se de repente conhece alguém, né, Adri? Que Com vivencia, certeza. né, esses relacionamentos desse tipo, e é muito complicado e até perigoso, mas até o relacionamento abusivo, né? Então, vamos lá que eu vou começar a falar, Adriana. Então, vamos lá. O relacionamento abusivo, gente, ele é um pouco mais difícil de ser identificado no início, tá? Por quê? Porque no início tudo são flores. No início, todo namoro é lindo, tudo são flores, o casal está apaixonado, né? Então é difícil a identificação mesmo. E geralmente o abusador ele vem disfarçado de príncipe encantado, né, Adri? Ele é muito sedutor, né? Eu tô É um falando ator, né? Pois é. Eu tô falando assim de uma forma masculina, tá, gente? Sedutor, intenso. Quando eu tô me referindo, eu tô falando de uma forma masculina, mas isso acontece também com casais homoafetivos, tá? Então pode ser homem com outro homem, ter um relacionamento abusivo, mulher com outra mulher, ou então a mulher pode ser abusiva da relação também, né? Então, isso não é uma regra ser só o homem, na relação ali homem e mulher, ser só o homem o abusivo, né? Pode ser uma das partes, mas eu E direciono também, mais. Ale, só te cortando, a gente também pode ter um relacionamento abusivo com mãe, filho, né? Sim, Pai, filho e mãe, né? Então exatamente. o relacionamento abusivo ele não é só com casais, né? Basta existir duas pessoas onde uma abusa e outra é a vítima, né? Exatamente. Então, eu vou me referir assim, o abusador, né, e a vítima. Mas pode ser homem ou mulher, tanto faz, e pode ser também fora de relações afetivas. Então, vamos lá. O abusador geralmente é muito sedutor. Então, naquela paixão, né, naquela fase de loucura que a gente chama que é a paixão, tem aquela fase
né, que ele está muito sedutor, que ele quer encantar a vítima, né? Ele é muito intenso, né? Então você acha realmente que é o homem da sua vida, a pessoa da sua vida. Você não tem dúvidas disso. Ele é muito manipulador, mas tudo com muita sutileza no início, né? Ele vai te envolver, ele vai querer fazer coisas por você, né? E vai se envolvendo. Aí você vai conhecendo ele, de repente você vai, vamos dizer que você vai num restaurante com ele, você está ali conversando com ele, e aí ele já começa a apresentar bem sutilmente no início, tá? No início, alguns sinais. Pessoa mais egocêntrica, você começa a perceber que ele gosta muito de falar dele mesmo, que ele não deixa quase você falar, porque é uma pessoa que se sente muito, né? É uma pessoa que quer toda a atenção para ele. Ele é o tal, né? E ele é muito intenso no que ele fala, ele te trata muito bem, com muito carinho, e você começa aos poucos sentindo que ele está muito presente na sua vida, né? Vamos supor que você vai para a faculdade. Ah, não, deixa que eu te busco na faculdade. Ah, eu quero fazer uma compra com minhas amigas. Ah, não, deixa eu ir com você, eu te levo, para você não correr risco. Né? E você vai começando a se sentir numa bolha, né? E vai começando a se afastar das pessoas, porque ele te supre até. Né? Ele faz uma manipulação tão grande que ele vai te suprindo as suas necessidades. Né? E aí você percebe também, com o decorrer, conhecendo um pouco mais ele, que ele é de poucos amigos íntimos. Você procura falar, mas por que você não chama um amigo seu e tal? Não, ele não tem amigo íntimo. Muito difícil um abusador ter um amigo íntimo. Ele é muito popular. Por quê? Porque ele é intenso, ele se engrandece. Né? Então, ele gosta de falar dele mesmo. Então, por isso ele é muito popular. Mas ele também não consegue ter uma empatia, sabe? Ele não sente dó das outras pessoas, ele não consegue se colocar no lugar do outro, porque ele não tem empatia, né? E aí ele conversando com você, ele vai contando história de ex, né? E ele vai se vitimizando nessa situação, vai falando que sofreu isso, que sofreu aquilo, que a pessoa fez isso e aquilo com ele, quando na verdade não é bem assim, né? E ele começa a fazer umas brincadeiras com você, de repente, você percebe que ele gosta de fazer brincadeira assim, de estar dentro do carro com você, começa a acelerar ao máximo, ou de repente tá num lugar alto com você, você finge que vai jogar você lá de cima, mas brincando, né? Por quê? Porque ele gosta desse sadismo, é isso que alimenta ele. Nas entrelinhas, a sua vida está nas mãos dele, né? E o abusador, gente, então, para resumir, ele é narcisista, porque ele é egocêntrico, ele é antissocial, porque ele não tem amigo íntimo, né? Ele é muito popular, mas não tem nada de muito íntimo dele. Ele também pode ser um psicopata, porque ele manipula, ele identifica os pontos fracos na vítima para conseguir meter o dedinho na ferida dela lá, e falar, e conquistar e fazer tudo do jeito que ele quer. Então, ele é considerado até um psicopata muitas vezes, tá? E é muito comum um abusador ter transtorno de personalidade paranoide. O que é isso, Alessandra? É o cara que é paranoico. Sabe aquele cara paranoico? Que desconfia de tudo, que acha que todo mundo quer prejudicar ele, quer enganar, mesmo quando eles não têm justificativa suficiente para esse sentimento, tá? Então, ele sente assim e começa a agir assim com a pessoa. Decorrer do tempo, né, ele já vai mostrando as suas asinhas. E como é que é um relacionamento abusivo? Manipulação total por parte do abusador, né? E não são os dois que fazem isso. Sempre tem uma vítima, né, Adri? Isso. E um abusador, tá? Não tem os dois abusadores, não existe isso, tá? É sempre um abusador e uma vítima. Então, ali nesse relacionamento, começam a ter agressões verbais, agressão emocional, que é pior do que a física, porque a física, as pessoas veem marcas no seu corpo, querem te ajudar. Agora, a verbal e a emocional, não.
você está sozinha. E ele faz com que você se sinta a errada da jogada. Ele começa a te criticar intensamente em tudo que você faz. Ele começa a te impedir de fazer as coisas, né? Hoje eu vi na reportagem, Adri, que teve um caso hoje de um cara que foi preso porque a vítima, no caso a esposa dele, ele não deixava ir trabalhar. Ela faltou 3 dias ao serviço porque ele não queria. Ele falou, você se comportou muito mal hoje, então você não vai trabalhar, você vai ficar em casa. Você tem que ficar em casa, não vai trabalhar. E aí o pessoal começou a sentir falta, começou a procurar, e ela falou, ele não me deixa trabalhar. Sabe? Pessoas que apanham por aí. Então, assim, não é sempre que tem agressão física, tá, gente? Às vezes, pode ser que não tenha, mas pode evoluir para isso, e isso é muito perigoso. Fora todo o problema emocional que vai gerar na pessoa, na vítima, né? Porque ela não tem mais vida. E pior, gente, a pessoa que está no relacionamento desse, a vítima, ela se sente culpada, ela começa a acreditar que ela é errada em tudo, que ela não tem capacidade para nada, o cara começa a humilhar ela, o cara começa a criticar demais, impedir ela de fazer as coisas, né? Então é muito complicado esse tipo de relação. E existem ciclos também desse relacionamento abusivo, né? Tem fases do ciclo. A primeira fase é a lua de mel, né? Então é onde o cara tá ali te babando, te cortejando, sendo um doce com você, o príncipe encantado. Depois vem a fase da tensão, que é a parte que ele vai começar a te criticar, que ele vai começar com castigos. Eu até vi no YouTube, tem vários casos, até uma casa de uma modelo, não sei se você lembra, Adri, da modelo, o nome dela, não sei se você viu esse caso, que a modelo... então, é uma bem conhecida, eu esqueci o nome, gente, tem probleminha assim de esquecer o nome das pessoas e tudo. Então, ela estava num relacionamento abusivo, que qualquer coisa, se ela deixasse cair um copo no chão, ele começava a humilhar ela e colocava ela de castigo, a ponto, uma modelo, gente, bem conhecida, ficar de joelho no milho. Você tem noção disso? E sair daquele castigo depois, arrependida por ter deixado o copo de água cair no chão. É um absurdo. Então, tem esses tipos de castigos, né? Quando não tem aquela também a situação assim, enquanto vocês estão namorando, né? Você não me respondeu, fica 3 dias sem falar com a pessoa, 3 dias sem responder. Ou quando está num casamento, fica sem falar com a pessoa, não fala mais com ela. É um castigo? O silêncio. Né? Então, tudo isso acontece na parte da tensão. E aí, essas fases vão evoluindo. Aí vai para a fase aguda. Como é que é essa fase aguda? São os incidentes que começam a acontecer. Né? Aí, o cara pode agredir, bater nela, xingar ela, afastar ela de todo mundo, né? Ela mesmo começa a se afastar das pessoas, primeiro porque ela tem vergonha, segundo porque ela não quer desagradar ele. Ele pode chegar para ela e falar, não quero que você ande com determinada amiga, porque a sua amiga é biscate, não quero que você ande com ela, né? E começa a fechar, né, essa bolha de uma forma que ela se encontra sem ajuda e sozinha. E ainda se prende a essa relação porque ele faz com que você acredite que você está errada, que você é ruim mesmo, que você... A minha gata tá miando aqui, gente, liga não. Para! Gato é terrível, né? Que você tem culpa nisso, sabe? E aí depois vem, quando a pessoa se enche o saco disso, ela começa a reclamar, a vítima no caso, né? E começa a querer sair da relação, começa a querer buscar ajuda, aí vem a reconciliação. Aí ele fica bonzinho, aí ele passa a mãozinha na cabeça dela, né? Fala, não, você me perdoa, isso não vai acontecer, porque eu te amo muito, mas aquele seu comportamento, vamos e convenhamos, né? Você não estava muito certa. Aí sutilmente ele volta a fazer o joguinho e te impõe, sem que você perceba, novas regras. E aí você volta para esse ciclo. E cada vez que esse ciclo se completa, você recomeça
nesse ciclo da forma pior. Ele vai piorando esse ciclo, tá? Por isso que é algo tão grave. Só termina esse ciclo quando acontece alguma coisa muito grave, tá? Então, gente, se você já é consciente que você vive num relacionamento de abuso, né? Tá na hora de você começar a pedir ajuda, de se espertar. Porque isso é perigoso e você pode estar correndo risco de vida. Né, Adri? Com certeza. Ah, esqueci meu óculos. Você tem alguma coisa para falar? Tenho. Menina, com essa pandemia, né, com esse isolamento social, desde março, teve um aumento de 50%, tá, mais ou menos, de violência, né, doméstica, né, de agressões físicas. Então, assim, e fora as outras que não foram contabilizadas, né? Então, isso é uma coisa muito séria que agora as mulheres estão falando mais. Por que que hoje se fala tanto, né, em violência doméstica, em abuso? Porque as mulheres estão criando coragem de sair para fora, né, desse relacionamento, de denunciar o abusador, porque isso, a gente tem o gaslight, os gaslight é um nome, né, de uma violência. Isso é desde 1940, tem até um filme, né? E poucas pessoas têm a compreensão disso, têm esse conhecimento, né? Que desde 1940 que vem acontecendo isso com as mulheres. Só que só de um tempo para cá elas estão se colocando, elas estão denunciando, né, esses homens. Porque até então não tinha, a mulher aguentava muito calada, aguentava quieta, né, apanhava, vários abusos aí acontecia, né? Então, assim, foi... De acordo com a estatística, de março para cá, né, começaram, assim, a aumentar muito esses abusos por conta dessa quarentena, das pessoas ficarem dentro de casa, né, e até... É mais fácil para o manipulador fazer, né, conseguir aplicar essa manipulação, assim, né, mais fácil para o abusador conseguir fazer isso porque a mulher está em casa direto, né? Isso, e mesmo quem não sofria abuso ou não conhecia, porque tem muita mulher que sofre o abuso, só que ela não consegue identificar. Porque tem muita gente que fala que abuso é quando apanha, abuso é quando tem uma violência física, só que a gente tem 5 tipos de violência, né? Exatamente. É que a gente tem que registrar de acordo com a Lei Maria da Penha, né? São 5 violências. Então, as pessoas acham que abuso é só quando apanha, mas não é. A gente tem a violência patrimonial, a gente tem a violência sexual, violência física, violência moral, violência psicológica. A física, quando a gente fala violência física, né, é aquela coisa, né, isso é marcante. Mas a violência psicológica é a que deixa mais danos na mulher. E a mulher carrega isso, né? Se ela não fizer um tratamento, se ela não procurar um terapeuta, ela vai carregar o resto da vida. São marcas, né? Que vão ficar pro resto da vida, porque a violência física, ela apanha, ela leva um tapa, mas depois passa, dói na hora. Mas a psicológica, né? É a pior dessas 5 que eu falei, né? É a mais grave. Ela vai levar pro resto da vida mesmo, né? Então, e tem muita mulher que convive, né, que é casada, que namora com um abusador e não sabe. Sabe? Então, assim, nessa pandemia agora, nesse isolamento social, muitas pessoas, muitos homens que até então não tinha feito nenhum tipo, não tinha praticado nenhum tipo de violência com essas mulheres, com essa quarentena, de estar junto, começaram a praticar, né? Então, assim, é muito sério, aumentou muitos casos
né, de Sim. violência doméstica. Aumentou, assim, drasticamente. E é muito sério, porque são vários tipos de violência, não é só a física, né? Isso é muito sério. E graças a Deus que as mulheres estão se colocando mais, estão denunciando, Tem que né? procurar ajuda, gente, principalmente psicológica, tem que denunciar, né? Se você se vê num relacionamento desse, né, Adri, não tem outro jeito, você tem que fazer alguma coisa por você mesmo, porque isso pode piorar muito, muito mesmo. Com certeza. E engraçado que cada 5 mulheres, 3 já sofreram abuso. Todas nós já sofremos abuso e a gente não sabia. Pois Sabe é, como? eu Algum não sabia. Menina, aos 20 e poucos anos eu sofri abuso, um relacionamento abusivo, né? Que eu tenho até o vídeo no meu Instagram contando, relatando o caso. E eu não sabia, né? Depois que a gente se torna especialista em relacionamento, a gente vai começando a perceber uma série de coisas, né? E a gente começa a identificar uma série de coisas, e aí a gente tem vontade de ajudar outras pessoas também, né, Adri? Que é o nosso Com caso, certeza. né? Porque é a nossa história de vida, né? Isso. E é bem difícil a pessoa conseguir sair desse relacionamento, porque geralmente a pessoa que está num relacionamento desse, está num relacionamento abusivo e permanece, é uma pessoa mais fragilizada. É uma pessoa que, de repente, tem uma autoestima baixa. Né? Ela não tem um amor próprio elevado, né? Ela é muito frágil, é uma pessoa muito fragilizada. Então, ela permanece, ela fica, né, nesse relacionamento. Ciclo também, né? Com e aí certeza. A vítima também pensa naquele ciclo lá, né? A vítima também pensa que as coisas vão melhorar na fase da reconciliação, né? Porque ele melhora. Só que é uma melhora temporária e falsa. É tudo manipulação, né? E aí ele volta a agir e a pessoa fica naquela esperança, porque gosta muito da pessoa, porque afinal de contas, a vítima, ela se prende à fase da lua de mel, que é a primeira fase do ciclo de abuso. Né? Ela fica com aqueles pensamentos, não, mas ele vai melhorar porque ele era tão bom, que ele era tão querido, ele era tão romântico, e o cara hoje nem olha direito na tua cara, fala que você é burra, te diminui na frente das pessoas, né, Adri? E você fica com essa ilusão de que as coisas vão melhorar, mas não melhora. Não melhora. Ele cria um ciclo, né? Onde ele melhora, ele começa a piorar, ele descamba, e aí quando ele vê que a mulher tá querendo sair, tá querendo se desvencilhar do relacionamento, aí ele melhora, né? Ela cai novamente, aí ele vai piorando, descamba, e isso vai girando. Isso se retroalimenta. Exatamente. É bem complicado. E a gente tem os nomes, né? Que hoje tá bem. Se fala muito, né? Que é o gaslighting, né? Sei lá como que pronuncia, né? Que realmente é quando o homem manipula a mulher, né? Ele fica toda hora falando que a mulher é errada, que a mulher é louca, né? Que aquilo que ela fala é mentira, da onde ela tirou aquilo, né? E a mulher, por sua vez, ela acaba acreditando nele e acaba achando que realmente está louca e até entrar numa confusão mental enorme, né? E isso vai se criando um vínculo, um círculo vicioso em relação a essa violência, né? E é complicado, porque ela não consegue sair disso, porque a culpa é dela, ela que é doente, ela que é a louca, sabe? É bem complicado. Aí a gente tem ela também pede ajuda, né, Adri? Porque ela realmente começa a acreditar na manipulação no joguinho dele. Desculpa, pode continuar. É o Menterupt, Woman Interrupt. Que é quando tem o homem, a mulher conversando, e o homem vai e interrompe a mulher mesmo,
né? Tipo assim, você não sabe o que você está falando, deixa que eu falo, né? A gente vê muito, acontece muito isso e a gente não vê maldade nisso, né? Sim. Você tá junto de um casal, a mulher tá falando uma situação, aí eu tô falando do homem, gente, mas como eu já falei, né, não acontece só com homens, tá? Aí o homem vai, interrompe a mulher e fala assim, não, não, ela quis dizer tal situação assim, assim, assim. É como se ela fosse burra, como se ela não soubesse o que tá falando, né, Adri? É desse jeito. Aí tem o mansplaining, que é quando a mulher está falando alguma coisa, o homem quer explicar, porque ele acha que ela não tem capacidade de explicar aquilo. Ele interrompe ela e vai tentar, ele vai explicar melhor que ela, né, sobre aquele determinado assunto, né? É o appropriating. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Quando ele se apropria da ideia da mulher e ele leva o crédito. Os créditos, né? A ideia é dela, mas ele se apropria daquela ideia e ele acaba levando os créditos. Isso acontece muito em empresa, né? Não só em relacionamentos afetivos, mas também em empresa acontece muito isso. Vocês já devem conhecer alguém que faz esse tipinho de coisa, né, gente? Uhum. Aí tem o nagging, né? Que é aquele... Geralmente, assim, quando você vai numa festa... que tem várias pessoas ali, de repente tem um grupinho de mulher e tem umas mulheres bonitas até ali naquele grupo, e o homem chega ali, né, e desmerece a mulher, ele acaba ofendendo a mulher, ele tira sarro da cara delas, né, tipo assim, todo mundo cai aos pés delas, e não, mas eu não. Então ele chega e ele ofende mesmo, né, chega xingando e colocando elas para baixo mesmo, né? Tem isso, mundo, né? o still think, acho que é assim que fala, que é quando isso é complicado, isso é perigoso, esse still think. Num ato sexual, o abusador, ele tira o preservativo. Ai, gente, olha que triste. Olha o que o cara é capaz de fazer. O que o cara... Não, né, gente? A pessoa é capaz, o abusador é capaz de fazer. Isso, né? É o cúmulo. É o cúmulo, né? Sentir prazer nisso. Sabe? Obrigar a pessoa, né, a passar por uma situação, né, desesperadora. Com certeza, porque ali pode acontecer uma gravidez, uma transmissão, um DST, né? Mas o prazer dele de fazer, de ter o poder até no sexo. Isso. É doentio, é doentio isso. Ele é sádico, é psicopata mesmo, gente. Quando a gente fala, vocês não acreditam, isso existe. Existe, nossa, com certeza. E muitas vezes a mulher acaba não falando, porque ela se sente envergonhada. Né? Como assim? Você estava se relacionando com uma pessoa onde ela, de repente, ela tira o preservativo, te passou uma doença ou engravidou, ela jamais vai falar alguma coisa. Ela vai guardar aquilo para o resto da vida, porque ela vai se sentir muito envergonhada. Mas o problema está com a pessoa, não está com a mulher ou com a vítima. Com a vítima. E vamos pro relacionamento tóxico ou ainda tem coisa? Isso. Não, já, né, tá bom, tem mais coisas, né, gente? Mas não dá pra gente falar tudo, porque o relacionamento abusivo, ele é muito complicado. É um assunto que realmente a gente tem que tratar a fundo em consultório. A pessoa tem que fazer uma terapia, porque muitas vezes ela não acredita que ela está sendo abusada, né? Ela não tem forças para sair do relacionamento. Então, para falar de relacionamento abusivo, a gente,
Ia demorar muito tempo. Muito tempo. E até é importante ela procurar terapia nesses casos, porque para ela não voltar a buscar pessoas com o mesmo padrão de comportamento, né? Já que as vítimas geralmente são pessoas que gostam muito de cuidar do outro, que são mais sensíveis, né? Geralmente esse é o perfil da vítima. Ela costuma procurar pessoas que cresçam em cima dela, né? E aí vem os bonitões manipuladores, né? Ou as bonitonas manipuladoras, e vira um novo ciclo aí, né? Então é importante para quem já teve, para não ter mais, né? E para quem está nesse relacionamento, eu e a Adriana, nós somos especialistas em relacionamento, a gente com certeza vai poder te ajudar a sair dessa sem perigo, né? Porque é uma relação muito perigosa, né? Você está correndo risco de vida. E está perdendo tempo da vida também, né, Adriana? Não, com certeza, né? E o mais doentio é que quando esses abusadores eles começam a se relacionar com uma pessoa que eles percebem que não vão entrar no jogo deles, eles saem fora. Então, eles têm uma busca, né, para um perfil que vai entrar no jogo deles, né? Que são essas pessoas mais frágeis. Então, não tem que... É difícil pedir para essas pessoas procurarem ajuda. É bem complicado. Mas, de repente, elas procuram ajuda para se fortalecer, né? Aumentar ali a autoestima, trabalhar, desenvolver o autoconhecimento, o amor próprio, que aí fica mais fácil dela sair desse relacionamento, né? Elas têm medo de chegar porque isso também, olha só como esse assunto é muito profundo. Tem toda uma química envolvida. Então, é viciante esse relacionamento para a vítima. É viciante para o abusador e para a vítima. Né? Tem toda uma química que a vítima libera e que, para ela, é prazeroso, é viciante, sei lá. Né? Então, assim, é sério. Procurem ajuda. Não vou sair desse relacionamento amanhã. Não. Para se fortalecer, né? Para se autoconhecer, para depois pensar em alguma coisa desse tipo, né? Isso. E agora vamos falar de relacionamento tóxico, né? A gente falou do abusivo, é importante as pessoas terem um parâmetro de diferença, né? Saber o que é abusivo e o que é um relacionamento tóxico. No relacionamento abusivo, existe uma vítima e o abusador. Uma pessoa só faz o abuso, volto a falar. As duas pessoas não tem como ter é ótimo, né? Não tem como ter dois abusadores, tá? Então é sempre uma vítima, uma pessoa que sofre na relação e o abusador. Agora o relacionamento tóxico não, né? A diferença tá aí. Os dois são tóxicos, tá? Os dois são tóxicos, ou seja, um desperta gatilho negativo do outro, né? Eu falo alguma coisa que desperta em você as tuas piores qualidades e vice-versa. Você desperta em mim as minhas piores qualidades. E aí começam o quê? As agressões. Ambos se agridem. É o inferno. É um verdadeiro casamento de inferno, de briga, né? Então, como é que é? No início, tudo, como eu falei, igual do relacionamento abusivo, tudo são flores, né? Tudo muito bonito e tal. Só que você também tem... tudo lindo. Aí tem como você começar a perceber alguns sinais, né? Só que você não tem que perceber sinal só no outro. Você tem que começar a perceber sinal em você também, porque você faz parte desse relacionamento tóxico. Você também é tóxica, né? Então, tem que começar a perceber o seu comportamento e o comportamento do outro. E geralmente, como que é esse relacionamento? É um relacionamento de muitas discussões, né? Vocês estão num local com seus amigos e aí começa a discutir por qualquer bobeira, né? É um controle danado, um em cima do outro, um controlando o outro. Ah, você não pode ter Instagram. Ah, você não pode fazer isso. Ah, você não pode ir em tal lugar, porque
não vai acontecer isso, aquilo, outro. Então, assim, existe também as ameaças, que se você fizer, eu vou fazer isso. Isso sempre um com o outro, não é só um que faz, tá? A crítica também destemidas para lhe diminuir, né? Então, o outro te critica o tempo todo, na frente de todo mundo também, e você também faz isso com ele, né? A falta de confiança em ambas as partes, não há confiança no relacionamento, e a Adriana, você sabe que relacionamento sem confiança é o ó, né? Com Gente, como certeza. pode existir um Doentio. relacionamento sem confiança? Né, Adri? Não, e pior que eu não, né? A pessoa não confia nele e ele não confia nela, né? É doentio, é desgastante, né? Exatamente, é uma relação doentia, né? Aquele pisar em ovos, né? Você pensa assim, eu não vou fazer isso, porque senão fulano já vai começar a dar chilique. Aí o fulano pensa a mesma coisa, não vou fazer isso, porque senão fulana vai dar piti. Né? Então, é um eterno pisar em ovos, né? Uma luta de poder, gente. Um quer ser mais do que o outro, sabe? Numa discussão, um quer ter mais razão do que o outro, e eles fazem isso na frente de todo mundo, não tem essa não, quebra o pau, sabe? Por isso que eles costumam afastar pessoas, né? Os amigos já não aguentam mais não aguentam mais ver a briga deles dois, né? Então, assim, é muito chato, sabe? Isso daí vai desgastando o relacionamento, só que você gosta dessa pessoa e a pessoa gosta de você. E como é que faz? Há uma dependência ali muito grande emocional, sabe? Porque você não. Você igual do abusivo, a gente se retroalimenta naquela relação, né? Você quer sair daquela relação, mas você não consegue, porque você é igual, sabe? É um despertando gatilho negativo no outro. Não pode falar nada que já começa o outro, já vai ver, toma como algo muito agressivo para ele e rebate, né? Então acaba afastando familiares, acaba afastando amigos, porque ninguém mais quer ter contato com esse casal, porque eles quebram o pau mesmo. Muitas vezes a agressão também, né, Adri? Sai na porrada todo mundo, sabe? E é muito chata essa situação e é bem complicado. Então, assim, como que você vai curar um relacionamento tóxico? Primeiro de tudo, né? Você tem que se perceber nessa relação, que você também está sendo tóxica. Ele está fazendo isso, aquilo, outro, não é porque ele é abusador, é porque você desperta isso nele. E ele desperta também em você o seu pior lado, né? Então, é você se perceber que você está num relacionamento desse, que você tem também a sua culpa nisso daí, tem a sua parcela de culpa, né? Então, esse é o primeiro passo. Depois, você pode deixar que outras pessoas se aproximem de você para te dar conselhos mesmo, gente. Tenta se aproximar dos amigos novamente. Veja, perceba como é que eles falam. Fulano, você fez isso, mas a fulana fez isso, mas você também fez isso. Tal. Começa a perceber, né? Então, deixe as pessoas se aproximar mais e busque ajuda profissional. Diferente do abusivo, né? Não é diferente. Não é tão intenso quanto o abusivo, tá? O relacionamento abusivo. Mas é preocupante também, porque também pode ter agressões. E também existe a agressão verbal, emocional, física, existe tudo isso. Só que a diferença de um relacionamento para o outro, do relacionamento abusivo para o tóxico, é justamente que o tóxico são os dois que fazem, né? Não são dois abusadores, porque não há aquela manipulação, né? É só agressão um com o outro, né? Às vezes agressão física também, verbal, aquela coisa toda, aquele inferno. Pensa no relacionamento de inferninho, é isso aí. Né? Então, tem que buscar ajuda profissional para a gente conseguir fazer com que pelo menos isso amenize, né? De repente, a gente vê alguma saída para ajudar vocês, né? Eu digo de repente porque vocês dois têm que querer fazer a terapia, né? Os dois têm que ter vontade de mudar, né? Porque senão, se um só fizer ter essa iniciativa, vai ser bem difícil. Por quê? Porque um vai tentar não despertar no outro, mas o outro vai ficar ali despertando em você,
né? E haja paciência, né? Então é importante fazer terapia de casal mesmo, tá? E se o relacionamento acaba, aí a pessoa, nossa, mas a psicóloga falou que eu sou tóxica, então pro próximo relacionamento eu vou ser tóxica com outra pessoa também. Não é assim. O relacionamento de vocês é que é tóxico, tá? Você está sendo tóxica no momento com aquela pessoa. A pessoa está sendo tóxica com você naquela relação. Futuras relações, pode ser que nada disso aconteça, mas pode ser que aconteça, né? Geralmente não acontece, mas é importante para você começar a se conhecer, se autoconhecer, né? Ter mais confiança em você mesmo, para ter um relacionamento mais feliz, né, Adri? Uhum, com certeza. E aí, no caso, eu acho que são dois abusadores, né? Que ficam se abusando toda hora, né? Um do outro, né? Isso, é bem complicadinho mesmo. Mas a diferença é que não tem essa manipulação com tanta prioridade da palavra mesmo, né? Não são dois psicopatas, isso não acontece. Não. Né? E não tem vítima no caso, né? Não existe a vítima no tóxico, exatamente essa palavra, Adri. Sempre os dois são os culpados. Isso, é bem... E, assim, a gente conhece muito relacionamento, assim. Eu, assim, de quando eu comecei a trabalhar, são muitos casais que agem dessa forma. E então, assim, há anos, né? Um fica doente, o outro entra em depressão, mas estão ali, se batendo, se xingando, né? Sabe Deus o que vai dar isso. Né? Emocional, né? Dependência financeira, né? Que aí a gente já vai para um outro assunto, né? Que são os ganhos secundários, né? Que a pessoa acaba não saindo da relação porque tem um ganho secundário ali, né? Isso, é bem complicadinho. E no relacionamento tóxico, é tão viciante isso também, porque é viciante, eles também liberam aí essas químicas todas, né? Eles não conseguem sentar para conversar. O primeiro erro que eles cometem é acumular conflitos. Exatamente. Eles vão acumulando os conflitos, eles não param quando acontece o conflito. É claro que quando acontece o conflito, tá todo mundo de sangue quente, mas espera baixar um pouco aquela adrenalina, aquilo tudo, para depois você resolver. O que não pode é enfiando para debaixo do tapete, né? Porque a hora que aquilo sai, aquilo te gruda na parede, né? O que será que tem debaixo daquele tapete? Exatamente. Anos que você vem enfiando as coisas ali debaixo, né? E quando sai assim, um tsunami. E eles têm muito isso. Eles não têm eles não conseguem ter essa comunicação assertiva, né? De chegar e com calma explicar para o outro quais são as necessidades não atendidas, né? Dele ou do outro, né? Energia negativa, gente. Meu pai, como é ruim essa energia negativa. Eles carregam um peso, sabe? Porque não tem felicidade nesse relacionamento. Pode ter algumas situações, entendeu? Mas aí logo volta a briga, e você olha, são casais realmente que não tem alegria, não, sabe? Não é bom estar perto, não tem prazer, sabe? Só tem naqueles momentos, mas depois vira realmente aquela pressão, aquela carga, sabe? Sim. A gente não tem prazer em estar perto do casal que é tóxico, né? Mas eles separados funcionam muito bem, né? São pessoas maravilhosas. E não são tóxicos com outras pessoas. São tóxicos no relacionamento deles. Isso. Mas o engraçado de tudo isso é que eles estão juntos, eles estão brigando. A hora que se separa, eles sentem falta. Mas eles se amam, mas só que eles não sabem amar. Não sabem se relacionar, né? E sente falta da briga. Né? Sente falta, menina. Sente falta. Meu Deus.
Você não é você mesmo. Isso aí você não consegue, né? Ser você, né? Mostrar a sua essência. Não Você consegue, sempre porque você fica com medo da reação do outro. É o tal do pisar em ovos, né? Então você isso. vai com muito cuidado para não despertar o pior do outro. Mesmo assim, você desperta, porque você também é tóxico, né? Então Aham. é um É. ciclo. E sempre está mudando. Você nunca tem uma opinião, né, formada. Não, eu gosto disso, eu quero isso, eu quero ir para tal lugar. Não, você sempre está mudando. Sempre está mudando, né? Que nem você falou, essa relação traz o que a gente tem de pior, o que a pessoa tem de pior. O outro aciona gatilhos, né, no companheiro, no esposo, na esposa, aciona gatilhos, e ela, tudo que ela tem de ruim, ela põe, ela Exato. joga. Aquela frase, né, joga caca no ventilador, Sim. né? Muitas vezes essas pessoas que se relacionam, eles não conseguem ver um futuro para a relação. Sabe como? Muitas brigas que já tem um desgaste muito grande, né, Adri? Então a pessoa não aguenta mais, está naquele desgaste, ela tenta e não consegue, porque ela também desperta, né? Então fica nessa situação ruim, causa muita mágoa, né? De repente tem violência, e, gente, se tem violência, tem que denunciar, tá? Só que não é só um que bate, são os dois que se batem. Já viu aquele Isso. casal que está piando no meio da rua? São casais tóxicos, né? Uhum. Então, é bem complicado, realmente, eles realmente ficam desmotivados na relação, né, Adri? E não vê um futuro, né? Eles simplesmente não estão felizes no relacionamento. Eles não são felizes no relacionamento, né? Eles não se apoiam. Eles não têm isso de um apoiar o outro. Inclusive, rola até inveja nesse tipo de relacionamento. Um quer ser mais do que o outro, né? Conheço relacionamentos até de pessoas assim que foram bem próximas, que um queria, sabe, mostrar que ganhava mais que o outro, sabe? É complicado, gente. Ah, porque eu ganho mais do que você, eu humilhava o outro. Porque você tá fazendo isso, você tá falando isso, mas eu que paguei isso assim pra você, né, Isso, fulano? Aí vem o isso. outro. Mas eu já fiz isso e isso. Você não conta que isso, aquilo. Né, Adri? É Bem bem por assim. aí mesmo. Tudo isso é uma coisa, gente, realmente é bem complicada. A pessoa ela não se autorresponsabiliza pelos erros, né? Pelas coisas que ela comete. É tudo culpa do outro. Ela Sim. não tem culpa. Ela tá Não. agindo daquela forma por causa do outro. Sim. Mas a culpa é dele. Quem mandou ele falar isso, isso e isso? Mas a culpa é dela. Quem foi que mandou ela fazer isso, aquilo, outro? Sempre a culpa é do outro. É um Bem joguinho. isso. Não tem essa autorresponsabilidade num relacionamento funcional. Né? Ou até no disfuncional também, vamos colocar assim, porque a partir do momento que você tem essa autorresponsabilidade, você sabe onde está, né, a sua falha, onde está a sua responsabilidade naquilo, você vai tentar melhorar. Então, isso não existe no relacionamento tóxico, né? É sempre o outro, a culpa é do outro. O outro é que faz eu agir dessa forma, né? Sempre assim, né? A autotraição. Você sempre está negando as suas coisas, negando o que você gosta. É como o outro item também, né? Não há apoio nas escolhas, você simplesmente não está feliz. Essa autotraição. Você geralmente não coloca a sua opinião, você acaba ficando quieto, mesmo querendo opinar de alguma forma, você fica quieto, porque você sabe que o outro vai te criticar. O outro já vai vir com ofensa. Então você E não quando se não é expõe. ele, é você que faz.
Isso, não se coloca. Então, é tudo assim, bateu, levou, né? Tudo é recíproco, tudo isso, né? A inveja, que nem eu falei, né? Com o sucesso do outro, de repente o outro foi promovido, tá ganhando bem, o outro tem inveja, Como é que né? pode acontecer isso, né, Adriana? Você vive com a pessoa, você tem um relacionamento afetivo, é para ser amoroso com a pessoa, de repente vive debaixo do mesmo teto, você tem inveja que o outro foi promovido. Isso acontece, gente. Muito. Mas é muito além da imaginação, né? É É muito estranho, forte mesmo, né? porque se você é casada, se você mora com uma pessoa e vocês têm planos, que é o que eu acho que eles não têm no caso aí, né? Bom, nossa, ele está ganhando mais, ele vai poder ajudar com mais, ele está crescendo, né? Que num relacionamento funcional acontece. O outro fica muito feliz, né? Com o crescimento do companheiro, da esposa, né? No tóxico, não é assim. A fixação no passado. Nossa, gente, é outra Meu coisa Deus do que céu. Isso daí aconteceu lá em 1900 e bolinho, o outro tá lembrando hoje. chata. Mas você tá falando isso porque aquele dia, aí pega lá de 1900 antigamente, né, Adri? Isso, é chato. E de repente, no começo do relacionamento, eles fizeram uma viagem e foi bem bacana a viagem, né? Eles tinham alguns momentos bacanas, de felicidade, de prazer, né? E aí passam a não ter mais. Aí o que acontece? Eles vivem fixado. Mas quando nós casamos, não era assim. Mas nós fizemos a tal viagem, foi muito bom, né? E, gente, passou. Agora a gente tem que criar momentos bons daqui para frente. E o presente? Presente é o agora. Você tem que se preocupar com agora, para você fazer um futuro melhor, né? Mas o tóxico, como é que vai fazer para um futuro melhor? Se agora estão quebrando pau, né? E estão apegados totalmente ao passado, né? Mas é mesmo. É bem complicadinho. Mas eu acho assim, é bom, seria ótimo se eles fizessem a terapia, o casal fizesse a terapia, né? Mas eu acho que já é um avanço quando um percebe. Nesse caso, é sim, porque em todos os casos, na real, né? É muito importante a pessoa se perceber, porque aí você pede ajuda, né? O psicólogo te ajuda ali na terapia e mudando o teu comportamento, a gente consegue Isso. mudar o comportamento do outro, né? Então, assim, por isso que a gente também faz terapia de casal individual, né, Adri? Ou com os dois juntos, ou apenas com um quando o outro não participa. De repente ele não pode participar também, né, Adri? Não é nem que ele não queira. Ou né? de Porque repente, quando ele para ele tá nega, bom. sim. Porque quando Né? ele nega é mais complicado. Mas É. quando... Oi? É que nem você falou, de repente, para um, né? Tá bom aquilo. Ainda tem essa, né? Tá jóia, então eu vou continuar assim. Mas para o outro já não aguenta mais. Então, a mudança que o outro quer no parceiro tem que começar por ele. Né? Sim, Então, dá para dar uma revertida no quadro aí, né? Porque quando você se conscientiza e se autorresponsabiliza por esse tipo de relacionamento, você começa a fazer a sua parte. E se o outro quer pau, ele vai ter pau sozinho. Eu vou ficar na minha, eu vou ficar quieta. Eu não vou alimentar isso tudo nele. Né? Ele vai brigar com o vizinho, vai brigar com ele, mas eu não quero mais briga. Né? É claro que isso é um processo, né, Ale? É um processo e não é fácil, né? Por isso que, assim, a primeira coisa é você se perceber dentro desse relacionamento. Né? Se percebeu, tá acontecendo tudo isso que a gente falou, de todas essas características que a gente colocou aí, gente, é hora de procurar ajuda, senão o relacionamento vai acabar, né? E outra, também não é só do relacionamento acabar, às vezes é até melhor, né? Depende, cada caso é um caso, né, Adri?
Mas, com certeza. mesmo que acabe, né, é importante para você, porque ficam sequelas. Todo relacionamento que a gente passa, cada um relacionamento, fica alguma coisa na gente, né? Tanto a parte boa quanto a parte ruim. E a ruim, geralmente, a gente vai se magoando, vai adoecendo, né? Como eu tinha falado no início, quando eu estava falando do relacionamento tóxico no início, isso traz uma doença psicossomática, sabe? É um Porque você prejuízo. escuta tanto emocional, vai abalando tanto emocional, que abala a tua saúde física, né? O que a gente Com chama de certeza. psicossomática, né? Você vai se magoando na relação, daqui a pouco você está aí com câncer, né? Deus que me livre, né? De repente está com outra doença aí. Eu mesma, Nossa, eu adquiri síndrome do pânico. diabetes tipo 1, que é emocional, sabe? Não É, faz esse relacionamento, graças a Deus. Mas quantas coisas já não ficam pra gente? Como aprendizado e como trauma também, né? Então, são vamos várias coisas. desbloquear esses traumas, né? Pra gente poder passar coisas boas para os próximos relacionamentos e pra gente poder ficar bem de saúde com a gente mesmo, né? Com certeza. E assim, é o que eu sempre falo, Ale. Nossa, a gente tem que terminar, senão vai cair aí. A vida é muito curta. Sabe? A vida da gente é um sopro. A gente tem que procurar ser feliz agora, amar, passear, se divertir, sabe? Porque Verdade. a vida é muito curta. Hoje a gente está aqui, a gente não sabe o dia de amanhã. Então vamos aproveitar para ser feliz, se cuidar, se tratar, correr atrás de cura, beijar, abraçar, namorar muito. Muito. Aproveitar o melhor da relação, tá, gente? Com Então, certeza. é isso que a gente tem passado para vocês, né, Adri? Acho que a gente E passou bem a diferença de um relacionamento abusivo para um tóxico. Então, analise aí em que momento que você está vivendo, né? E a gente está à disposição, tá? Quero agradecer aqui a Simone, a Sica Ferrari, que está ali, o David, a Sabrina, um monte de gente que entrou, a minha prima Anne, né, que eu beijos. conheço. Ó, a minha sobrinha Natália, né? E outras pessoas que, muitas outras agora eu não estou lembrada, que entraram aqui nessa live, né? E que Quero vão agradecer. entrar ainda, né, Ale? Que vão entrar. A gente vai deixar gravado, tá, gente? Então, assim, Isso. vai terminar esse vídeo, a gente vai editar o vídeo, vai ficar mais bonitinho para vocês, e aí vocês podem assistir ele na íntegra depois. Tanto no meu Instagram, que é alessandrareis.er, quanto da Adriana, que é psicóloga Adriana de Oliveira, tá? Também vai estar no Instagram dela. Tá bom, gente? Isso. Beijos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até depois, até a próxima live. Tchau.